mais uma palavra a pregar aqui na 25 de março. Estamos nesta tarde anunciando o reino de Deus. Quero ler aqui uma palavra rapidamente no livro de Amós, capítulo 7, e o versículo 11, que nos diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E o versículo 12 diz: irão vagabundos de um mar até a outro mar, correrão por todas as partes, procurando alguém que pregue a palavra e não encontrarão. Glória a Deus. Estes dois versículos para a nossa meditação, para que cada um possa ver e ouvir e compreender, aleluia, que é o chamado de Deus, ele é verdadeiro. O chamado de Deus, ele é verdadeiro e muito forte na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Deus está, meus queridos, com um tempo projetado, e esse tempo se aproxima, glória a Deus, aonde ele há de vir buscar a sua igreja. Esta igreja que está sendo zombada na terra, humilhada, caluniada, muitos não querem ouvir a palavra, as pessoas se acham fortes, as pessoas se acham poderosas, muitas vezes por ter um diploma, usar um anel no dedo de uma formatura, imagina que é alguém, imagina que é alguma coisa, mas, meus queridos, virá um dia em que Deus tirará todo o fôlego de vida desta terra. E Ele ainda está falando, aleluia, que Ele vem arrebatar primeiramente a sua igreja, porque a igreja do Senhor, ela não passará por este grande castigo que virá sobre a terra. O profeta Amós, ele era um homem boiadeiro. O profeta Amós era um homem que vivia das suas criações. E Deus chama o profeta Amós, e Deus fala com ele, e envia Amós a pregar, a anunciar a poderosa palavra de Deus. Cada um de nós teríamos um serviço secular, habitamos em uma região de cada um país, porém Deus nos chama e nos envia a pregar, a anunciar a poderosa palavra salvadora. Por isso diz a palavra do Senhor, alertando os moradores da terra, que vem um dia em que haverá fome sobre a terra. E ele diz que não é fome de pão, não é sede de água, mas é de ouvir o que as pessoas hoje não querem ouvir muitas vezes, a palavra de Deus. Fome da palavra de Deus, porque, meus queridos, nós temos um Espírito. Esse Espírito, ele não se alimenta de arroz, ele não se alimenta de feijão, de carne. Este Espírito, ele se alimenta, aleluia, o Espírito do homem, ele se alimenta de duas coisas, dois tipos de Espírito. Os servos de Deus, o seu Espírito se alimenta da palavra de Deus, dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus. Mas aqueles que não recebem a palavra de Deus, o seu Espírito também se alimenta, porém ele se alimenta de pecado, ele se alimenta de prostituição, de mentira, de misérias. É o que alegra o espírito daqueles que não querem a palavra de Deus, as drogas, as bebidas. Então, meus prezados amigos, há dois tipos de pessoas aos quais Deus está trabalhando, está falando, está anunciando: aqueles que recebem a palavra de Deus e aqueles que não recebem, aqueles que se alimentam da palavra e aqueles que são opostos à palavra. É o que nós vemos nas ruas quando estamos pregando a palavra de Deus. Aqueles que não obedecem à palavra muitas vezes se levantam contra, são opostos a Deus, mas nele também há um espírito, o espírito do erro, o espírito do engano, aleluia, o espírito da rebeldia. Portanto, muitas vezes ficam irritados e às vezes querem atacar a palavra, a obra
de Deus, nós já estamos acostumados a ver isto e a padecer fazendo a obra deste Deus no dia a dia na terra. Com Jesus não foi diferente. Jesus padeceu, ele sofreu, carregou angústia, sofrimentos, aleluia, cansaço. Muitas vezes, aleluia, as pessoas querem aumentar a dor, aleluia, o sofrimento, o cansaço na vida daqueles que pregam, que anunciam o reino de Deus. Porém, diz o profeta Amós, que vai vir dias, aleluia, vai vir um tempo em que as pessoas procurarão esta palavra, aleluia. Eu costumo muito a frisar Valência, ali na Espanha, aleluia, Andalucia, ali na Espanha. Quando chega a hora do aperto, da dificuldade, aleluia, então o espírito imundo, ele se afasta das pessoas, e aí entra nessas pessoas um medo, um temor, um pavor da morte, aleluia, o desespero por perder tudo, porque já a sua confiança, ela tem se acabado, ainda antes de partir desta terra. Agora imagina, meus queridos, depois que partir desta terra e estiver do outro lado, diante de Deus, para prestar conta do que viveu, como andou e praticou o que nesta terra. Aleluia! Portanto, meus prezados amigos, vem um dia em que as pessoas desejarão na sua alma, ardentemente, ouvir o que você está ouvindo hoje, a mensagem da palavra, a mensagem poderosa, a mensagem salvadora, a mensagem que liberta, que orienta, que estrutura a vida do ser humano e por fim conduz-o à vida eterna. E a Bíblia diz que naqueles dias as virgens formosas, elas correrão de um lado para outro. Aqueles que hoje não querem ouvir, aqueles que hoje se acham importantes, muitas vezes é uma pessoa de um belo corpo, e muitas vezes se diz: eu não vou ser crente, eu não preciso ouvir a palavra de Deus, aleluia, porque já tenho a Deus. A Bíblia diz que naquele dia, aleluia, esta gente correrão de um lado para outro, buscando, procurando alguém que pregue, alguém que ensine esta palavra. Portanto, hoje, onde você passa, vê alguém pregando a palavra de Deus, aleluia, muitas vezes aos seus ouvidos é coisa estranha, aleluia, muitas vezes aos seus ouvidos não é nada interessante, mas como diz o profeta Amós, naquele dia haverá interesse pela palavra de Deus, aleluia. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, então tudo ficará negrito, aleluia, tudo ficará complicado nesta terra, tudo ficará, aleluia, ao revés, aleluia, ao reverso. Louvado seja Deus, porque quando Deus tirar a igreja, o amparo da terra também sairá, aleluia, e não haverá mais pregadores nesta terra, porque cada um vai estar preocupado com o seu sofrimento, cada um estará preocupado com a sua angústia, porque a Bíblia diz, aleluia, que as criancinhas desaparecerão, e de repente uma mulher grávida, a sua criança desaparecerá do seu ventre. Mas esta mulher não é crente, esta mulher não quis a palavra de Deus, este ser humano não aceitou a Jesus, o dono do céu. E ela vai olhar, aleluia, muitas vezes já com o seu enxoval da criança comprado, aguardando somente o momento, aleluia, de pegá-la em seu colo, e vai olhar para o seu ventre e não haverá mais criança ali, porque Deus tem a tomado para si. E ele conhecerá um crente em algum lugar, nos seus vizinhos,
aleluia, numa igreja, em algum lugar ele correrá para lá e não encontrará este crente que era fiel a Deus, como mostrei aqui os dias de Jó. Portanto, meus queridos, aí cairá um pânico em toda a terra, aí cairá um medo, um temor e um tremor, porque aí já se inicia o fim de todas as coisas. Deus, Ele está falando de muitas maneiras. Ele está falando pelos tremores de terra, Ele está falando através das guerras, Ele está falando através das enchentes, Ele está falando através das catástrofes. Deus, Ele está falando de muitas maneiras. Aleluia, como diz o profeta Amós, mas vem dias em que haverá fome sobre a terra. Aleluia. Se este dia fosse hoje, meus queridos, haveria aqui uma multidão, aleluia, aceitando Jesus. Se esses dias do profeta Amós fosse hoje, havia uma grande multidão, aleluia, aqui em volta. Louvado seja Deus, porque já se sabia que era o fim e ninguém queria perder a sua alma. Mas aproveite a oportunidade que Deus está te dando neste dia. Aproveite a oportunidade que Deus te dá de receberes a sua palavra. Isso não é novidade, meus queridos. Não é mais novidade na terra. A mensagem da palavra de Deus. 30 anos atrás, quando nós pregávamos a palavra de Deus, as pessoas xingavam, dizendo aleluia, dizendo glória a Deus, procurando nos humilhar, aleluia, porque achavam e entendiam como que fosse uma baixaria. Mas nos dias de hoje, meus queridos, a palavra de Deus, ela tem sido divulgada, ela tem crescido, ela tem aumentado na terra, os pregadores estão por toda parte, aleluia, as reuniões nas esquinas de rua, nos templos, em todo lugar você vê alguém pregando a palavra de Deus. Subindo ali na Praça da Sé, já tinha irmãos ali pregando esta mesma poderosa palavra. Por que tu vais partir desta terra sem aceitar o Filho de Deus? Tem misericórdia da tua alma, procura entender, aleluia, porque o teu entendimento te leva a ganhar dinheiro, a construir grandes bens na terra. Aleluia, assim como o teu estômago diz que está com fome, assim também o teu espírito, aleluia, ele sabe que ele necessita de Deus. Aleluia, porque te alongas, te distancia, te alejas, aleluia, de Deus. Aleluia, esteja perto, esteja próximo, aceite Jesus, faça a sua confissão e garanta a tua entrada naquela grande cidade. Meus queridos, aleluia, é uma cidade exemplar. Aleluia, não é uma São Paulo, não é uma Beverly Hills, aleluia, não é uma Nova York, não, é muito mais. Aleluia, diz a palavra de Deus que as ruas ali são asfaltadas de ouro, pedras preciosas. Leia a Bíblia, aleluia, Apocalipse, vai mostrar como é aquela grande cidade. Muitas vezes aqui nós moramos em uma casa própria, ou pagamos um aluguel, aleluia, e precisa esta casa estar sendo sempre reformada, trocando a cerâmica, mudando as pinturas. Mas se você aceitar a Jesus, você vai morar em uma casa, aleluia, diferenciada. Você vai morar em uma cidade diferenciada. Lá você não vai precisar ir para a padaria buscar o pão, não vai precisar ir à padaria buscar o leite, aleluia, não vai precisar, porque o alimento lá ele é contínuo, como diz a palavra de Deus.
existe a árvore da vida plantada no meio do jardim. E como é que os crentes sabem essas coisas, meus queridos? Porque lemos a palavra de Deus. Aleluia! Este é o como nós aprendemos e sabemos e cremos nesta poderosa palavra. Aproveite o dia de hoje. Se tiver alguém para aceitar Jesus, aqui eu quero orar pela sua vida. Mateus capítulo 10, versículo 32, diz que aquele que me confessar... Amém, irmão? Vai com Deus. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, ele também confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai que está nos céus. Aleluia, os homens estão aonde? Aonde é que você imagina, meu querido, que os homens estão? Os homens estão no céu ou na terra? Estamos na terra. Aquele que confessar Jesus diante dos homens. Onde está aqui uma pessoa valente, corajosa, que queira aceitar Jesus como Salvador? Aproveita esta oportunidade. Aleluia, a tua alma está gemendo. Aleluia, a tua alma não tem certeza de ir para o céu. Mas quando tu receberes Jesus, que é o dono do céu, então o Espírito Santo de Deus, ele vai tomar posse de ti. Diz a palavra de Deus que ele vai entrar e aí tu já terás uma certeza, já terás uma convicção. Não fica levado por ventos de doutrina, por mentirosos que estão por toda a terra. Aleluia, seitas e doutrinas errôneas, vem para a poderosa palavra de Deus. Aleluia, ela te garante a salvação. Esta palavra te garante a vida eterna. Venha um aceitar Jesus. Onde está a primeira pessoa, meus queridos? Aleluia, a palavra de Deus, a salvação é grátis. As pessoas falam que as pessoas cobram. Não cobramos nada, é grátis. Venha aceitar a Jesus. Aleluia, porque Ele já deu a vida. Aleluia, sua conta já está paga. Só falta tão somente você tomar posse. Aleluia! Portanto, se não tem ninguém para fazer a sua decisão, eu me alegro em Deus porque a mensagem foi pregada. A responsabilidade, diz a Bíblia, que ela é pessoal. Cada um é responsável por si, por os seus atos. Aleluia! E irá prestar contas a Deus e jamais poderá dizer que não ouviu a palavra de Deus. Portanto, que Deus abençoe a todos neste dia, em nome de Cristo Jesus.